Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, gente. Trazendo notícia aí quentinha pra você direto de Brasília, tá? Desde já peço pra você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, se você for novo, se você estiver chegando aqui no canal, tá? E não esquece de deixar o like, gente, que é uma forma de incentivo de eu trazer mais conteúdo pra vocês, tá? Deixa o dedinho pra cima aí que acaba ajudando demais aqui o nosso canal. Ajuda aí. Também peço pra você dizer da onde você tá vendo o vídeo, pois é, qual a sua cidade, qual o seu estado, que eu vou estar curtindo todos os comentários de vocês. Eu tô aqui em Pernambuco e você tá em qual estado? Comenta aí embaixo que eu vou curtir todos vocês, tá? Bom, vamos às notícias porque o Brasil é aquela coisa, gente. Se você piscar, você perde. Pois é, até porque a gente tem um ditador chamado Alexandre de Moraes, que antes era defendido pela Globo. Pois é, agora a Globo tá falando que o Alexandre de Moraes está intimidando os seus jornalistas. Pois é. Agora não pode, gente. Agora a Globo denuncia. Antes, quando era contra o Bolsonaro, contra os bolsonaristas, que ele tá agindo do mesmo jeito com a Globo agora, era tudo normal. Agora que a água chegou na bunda deles, na bunda da Rede Globo, agora é intimidação. É um absurdo. É um ditador, só faltou dizer essa última palavra, tá? Mas olha só essa análise daqui. Deixa eu dar um zoom pra ficar melhor. Isso, olha só essa análise só pra gente começar. Lembrando que daqui a pouco tem mais informações dele mesmo. Mas eu fiz esse corte aqui só pra gente começar. Olha só. E não foi só o Demétrio. Olha só que os mesmos que aplaudiam o Alexandre há poucos meses, quando o deles não estava na reta, vejam o que eles estão falando. E eu vou, calma, eu vou colocar um vídeo da Globo News pela terceira vez no programa de hoje, para vocês verem como o tempo está mudando. Bota aí, Bruno. As pessoas é um movimento que pode ser parecido com o que foi da Cruzoé atrás. Sim. É uma coisa, é uma leitura de que isso seria para entender o vazamento para a imprensa das informações que vieram. Quem já vocalizou essa preocupação foi o senador Alessandro Vieira. Ele faz a ressalva de que se há crime na Receita tem que ser apurado, claro, mas que isso não sirva para como um instrumento de intimidação no trabalho da imprensa. No trabalho da imprensa, porque o dever do sigilo... Deus me livre, Otávio e Júlia, a imprensa ser intimidada, Deus me livre. Quem, porra, porque afinal, né, nós não temos jornalista degradado, sem passaporte, Deus me livre. Aliás, o Mica, manda esse corte para mim no privado. Deus me livre, né? Deus me livre. Rapaz, daqui a pouco vai ter até jornalista intimidado, né? O Constantino, o Paulo Figueiredo. Vocês estão se sentindo intimidados só com isso? Como diz o Huawei de Petrópolis, que Deus o tenha, não aguenta 5 minutos de porrada comigo. Meu amigo, vocês não conseguem viver na minha pele um dia. Vocês cortam os pulsos. Vocês acham que isso é intimidação? Quantos processos vocês têm no Supremo? Imagina. É do servidor e não do jornalista. Nossa missão é, à luz do interesse público, divulgar informações. Mas quem tem o dever do sigilo... Eu pergunto, Otávio, importante a pergunta. Não tira o vídeo, não. Eu vou botar para terminar, que falta só o servidor público. Quem tem o dever do sigilo é o servidor público. Então, só para eu entender aqui. Então, se eu divulgo uma nota que circula entre os militares, eu tenho o dever do sigilo ou devo publicar? Então é ilegal o que fizeram comigo, mas não é ilegal o que está acontecendo agora? Ou é ilegal o que está acontecendo agora? Eu fico confuso. Daqui a pouco eu estou igual o Demétrio Maiores. Se ninguém me esclarecer, eu vou achar que os jornalistas da Globo News eram parte da organização criminosa.
Pois é, gente, chegamos a este ponto daí, a Globo se intimidando pelo Alexandre de Moraes. Que é isso, Rede Globo, que é isso? Mas a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, tá? Mas vamos a algumas notícias que aconteceu e eu tinha que trazer para vocês, como por acaso a queda da escola de samba do Lula. É isso aí. E tem mais história por dentro dos bastidores disso aí que eu vou contar também. Mas bora ver esse vídeo aqui do Gustavo Gaia. Gente, eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Ai, é muita sacanagem o que estão fazendo com o papai Lula. O cara vai lá, gasta milhões numa escola de samba para homenagear ele, escolhe quem vai ser o ator que vai homenagear ele, coloca uma ala para atacar os cristãos, para atacar a família. E aí o que acontece? Olha que absurdo. Vamos procurar aqui Acadêmicos de Niterói. Cadê? Olha lá. Em último lugar, rebaixada. Acadêmicos de Niterói, que zombou da família brasileira, que zombou dos cristãos, dos católicos e evangélicos, que enalteceu e celebrou Lula, que zombou do Bolsonaro, foi rebaixada. Olha que loucura. Lula queima a largada eleitoral, corre sozinho e consegue perder a corrida. O estrago disso, gente, é incalculável. Resta ao Lula voltar para sua casa, né, e chorar com sua turma lá do crime organizado. Tchau, Lula! Você tentou, viu? Com o nosso dinheiro ainda, mas não deu muito certo. Mas calma, Lula, nem tudo está perdido. Eu acho que o Alexandre de Moraes deveria dar 48 horas para que se tenha uma explicação de por que a sua escola, que te homenageou, não venceu. Eu acho que o mais certo seria o Xandão questionar o resultado disso, não é não? Só falta isso, né, gente? Só falta isso. Bom, eu não queria trazer isso pra vocês, gente, é meio bizarro, mas eu tinha que trazer. Olha só, Acadêmicos de Niterói, a escola do Lula, confirma que defecaram em alegoria de Lula. É isso aí, fizeram cocô no carro do Lula, gente. E foi pior, tá? Olha só, o próprio integrante falou sobre isso, olha só. Esclarece uma questão pra gente. Ontem viralizou um áudio do Wallace dizendo que você contou pra ele que fizeram fezes no carro alegórico. Isso de fato foi verdade? Foi verdade. Ele botou esse áudio num grupo e ele meio que viralizou. E quem sabe isso daí não foi a sorte de ontem ter sido esse desfile maravilhoso. Mas vocês descobriram quem foram atrás dessa pessoa, dessa tal pessoa que fez essa atrocidade? Acho que não tem outra palavra. Eu acho que não tem como a gente ter detector de bunda, né, pra saber quem é, né? Então, não, a gente não descobriu. Tá aí, gente, deram uma caquinha, uma cagada no carro do Lula. Gente, ainda por cima foi rebaixado logo em seguida. Tá aí, que bizarro, né? Mas eu tinha que trazer pra vocês. Tinha que trazer, pois é. Bom, agora vamos a mais notícias aqui, gente. Vocês viram essa notícia daqui? Desta mulher que tá conseguindo fazer paraplégicos andar, gente, aqui do Brasil, tá? Ela que deve ganhar o prêmio Nobel em pouco tempo, é isso aí. Vários paraplégicos já tá andando depois disso que ela descobriu, gente. Simplesmente o pessoal não mexia do pescoço para baixo. Pois é, e com a laminina, que ela chama da proteína de Deus, que vocês vão entender daqui a pouquinho, essa nova descoberta, ela tá fazendo gente andar novamente, gente. Você aí que tem parente que tá nessa situação, tetraplégico, pode ter esperança agora. Olha só, vou soltar aqui pra vocês. Essa é uma foto da laminina, a proteína de Deus. Tatiana Sampaio é a mulher que fez uma das maiores descobertas da história da medicina. Uma espécie de proteína que liga novamente neurônios e faz um tetraplégico voltar a andar. Já são 6 casos de pessoas que não mexiam absolutamente nada, que se curaram completamente. Essa mulher possivelmente vai ganhar o prêmio Nobel como uma das mulheres mais influentes da história do mundo. E o mais interessante é que a foto dessa proteína é uma cruz. Essa é a assinatura de Deus. Através dessa foto o mundo verás e lembrarás da cruz, que um dia, através dela, o mundo foi salvo e muitos serão salvos novamente através da laminina.
É isso, gente. E ela é brasileira, repito, brasileira. E como sempre, o brasileiro, gente, se lasca aqui com quem? Com o PT. Pois é, olha só, gente, perda de patente. Cientista, que é a própria Tatiane, a que descobriu tudo isso, diz que o Brasil perdeu a patente internacional da polilaminina devido a cortes feitos na UFRJ no governo Dilma. É isso, gente. A mulher, uma brasileira, preste a ganhar o prêmio Nobel por essa grande descoberta, e agora ela revela que perdeu a patente por causa do governo Dilma, gente. Quer dizer, é melhor gastar com carnaval mesmo, né? Pra que investir na saúde? Pra quê? Pra que isso? Pra que investir na educação? Vamos gastar mesmo em carnaval. Olha só o que ela falou, só pra confirmar pra vocês aqui. Deixa eu dar um zoom. Eu acho que eles tinham um diferencial, por isso que eu fui pra lá. Você tem a patente? Direitos, então. Nós fizemos um pedido de patente em 2007, quando estava muito longe ainda disso ter um efeito, muito longe de testar em humanos, tudo estava bem no início do projeto. Então nós pedimos a patente ali porque foi o momento em que nós entendemos, nós, grupo de pesquisa ainda dentro da universidade, que aquilo era uma coisa que poderia virar um medicamento. 2007. A patente foi concedida em 25. Demorou 18 anos. Então, nós temos, só que uma patente só dura 20 anos. Então, e além disso, quando... Essa patente é nacional ou internacional? Nacional. Então nós fizemos a nacional, depois fizemos a internacional, tudo dentro do prazo certinho. E a internacional já foi concedida? Não, porque a UFRJ teve um corte de recursos, né? Os recursos da UFRJ são cortados, em particular foram muito cortados na época de 2015, 2016, e aí não tinha dinheiro para pagar. Então parou de pagar as patentes internacionais. Então nós perdemos tudo internacional, ficamos só com a nacional, que eu paguei do meu bolso por um ano para poder não perder. E agora? Agora a UFRJ, acho que, eu não sei exatamente como funciona, mas acho que a UFRJ continua pagando. Mas a internacional? Não, a internacional foi perdida, parou de pagar perto. E vocês vão fazer de novo essa? Não pode. Por quê? Porque não pode. Então eles podem copiar? Podem, à vontade. A UFRJ não tinha dinheiro, parou de pagar. Que prejuízo, hein? Esses custos, esses cortes de, vamos fazer um corte de gastos aqui, tem consequências, né? Tá aí, gente, tá aí, eu não preciso dizer mais nada sobre isso, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto aqui, gente, uma notícia boa e interessante. Quem conhece essa página aqui, não sei se você conhece, mas chegou ao fim o caso da página do Instagram Choquei. É isso aí, era uma página de esquerda que era cheia de fake news, inventava fake news à vontade, tinha milhões de seguidores e um desses seguidores, através de uma fake news da própria Choquei, tirou a própria vida, gente. Tá aí, chegou ao fim o caso pela justiça agora, tá? Pela justiça. A Choquei está fora do ar de vez. Graças a Deus, gente. Graças a Deus, essa página maldita está fora do ar. Bom, agora vamos voltar aqui com ele, o nosso parceiro aqui do canal, o Paulo Figueiredo, que vai trazer mais notícias bombas pra gente. É isso aí. Aqui é assim, gente, é notícia bomba atrás de notícia bomba. Então já vou passar a bola aqui pra ele, sem mais delongas. Fala, Figueiredo, traz mais notícia aí pra gente. O Lula tem plena consciência de que não existe Tribunal Superior Eleitoral porcaria nenhuma. É claro que não existe. Existe uma instituição aparelhada que vai servir ao interesse de quem? O interesse do Lula, pô. O tribunal que arrumou uma desculpa para tornar o Bolsonaro inelegível, sabendo que não era, obviamente não era para torná-lo inelegível, esse tribunal certamente vai trabalhar em favor do Lula, nunca para tornar o Lula inelegível. Então há uma arrogância, há uma sensação de impunidade muito grande. Pode ser que isso mude, né? Os ventos mudam. Eu acho que foi um tiro no pé nesse sentido também. Se colocou numa posição vulnerável, e acho que os advogados do Flávio Bolsonaro, os advogados do PL, os advogados do Novo, os advogados dos demais partidos devem entrar com as ações e constranger o tribunal a aplicar algum tipo de medida contra o Lula, nem que seja para depois isentar o próprio presidente Bolsonaro da questão da inelegibilidade, que agora se torna menos importante com a candidatura consolidada do Flávio, mas ainda assim.
Mas eu não achei um tiro no pé só por isso. Porque ainda nesse mesmo desfile, a Acadêmicos de Niterói achou de bom tom, e com o apoio do Lula, zombar e fazer piada da fé dos brasileiros, da família dos brasileiros, ao fazer uma representação sobre os neoconservadores em conserva. Um grupo que, de acordo com a escola de samba, é representado por, abre aspas, pessoas do agronegócio, uma mulher de classe alta, defensores da ditadura militar e evangélicos. A Janaína Pascoal, quando eu anunciei o programa, veio perguntar para mim: mas por que os evangélicos, vocês têm preconceito com as outras religiões? Não eram só, ali era a família inteira que estava sendo atacada, não eram só os evangélicos. Bom, em primeiro lugar, a descrição de pessoas do agronegócio, uma mulher de classe alta, defensores da ditadura militar e evangélicos, é da própria escola de samba, não é minha. O que a Mica está falando aqui pra gente? Para vocês botarem na tela? Não precisa botar na tela, não. Aqui, botou aqui. O que a Janaína disse eu não entendo a razão pela qual vocês precisam dizer que a zombaria foi as famílias evangélicas. Algum preconceito com as famílias de outras religiões? É estranha essa insistência. Ao que eu respondo o seguinte, de novo, quem disse que eram as famílias evangélicas foi a escola de samba. Mas, para deixar claro, eu tenho enorme preconceito com as outras religiões. Enorme preconceito. Enorme. Contra algumas mais e contra outras menos. Né? Os nossos amigos judeus eu tenho bem pouco preconceito. Os católicos, por exemplo, eu considero todos da mesma parte da mesma família cristã, então não tenho nenhum preconceito contra os católicos. Mas contra os demais eu tenho claramente preconceito. Veja, todas as matrizes africanas, religiões matrizes africanas, a gente chama popularmente de uma forma até pejorativa de macumba, eu tenho total preconceito. Por que eu tenho preconceito? Porque eu entendo que essas pessoas são adoradoras de demônios. Então é natural que eu tenha preconceito contra essas pessoas. Você ter uma religião implica que você tenha preconceito contra as outras. Eu estou lendo o livro de Ezequiel na Bíblia, a coisa mais descarada no livro de Ezequiel, né, a maior fúria de Deus com o seu povo é o fato deles se prostituírem adorando outros deuses. Então, a intolerância em relação à possibilidade de se cultuar outros deuses, do ponto de vista religioso, não é a mesma que do ponto de vista legal. O que significa o seguinte: você pode adorar quem você quiser, você pode adorar Satã, você pode adorar ninguém. Eu tenho um enorme preconceito com ateus, por exemplo. Mas ser cristão é ter preconceito contra outras religiões. Automaticamente, o cristianismo é uma religião exclusivista. Só para deixar claro, porque as pessoas ficam assim, acham que vão jogar para mim, falando, você tem preconceito? Aí eu falo, claro que eu tenho preconceito. Como se eu fosse ficar afetado porque alguém disse que eu tenho preconceito. Oh, meu Deus! O que significa preconceito? Significa que eu tenho um conceito estabelecido, pré-estabelecido. E eu tenho um conceito pré-estabelecido porque eu conheço as demais religiões, inclusive gastei bastante tempo estudando isso. E Cristo é rei, Cristo é o único caminho, é a única salvação. Se você não gostar que eu diga isso, minha filha, eu não vou nem falar para você se descabelar, porque você vai ser descabelado. Mas é paciência, a vida que segue. Não significa que você não respeite o direito das pessoas terem as suas religiões. Pode ter, volto a dizer. Estão errados e provavelmente vão para o inferno, mas vida que segue. Pelo menos pra gente, vida que segue. Né? A gente vai ter vida eterna. Eles não. Mas, voltando à história da lata em conserva, vejam a imagem que eles escolheram para representar isso como a família em conserva como algo ruim. Né? Uma mãe, um pai e os seus 2 filhos abraçados e felizes. Para
os esquerdistas doentes, muito provavelmente macumbeiros, da Acadêmicos de Niterói e para o governo Lula, esses são os neoconservadores em conserva a serem combatidos e destruídos. Eu acho que você deve mandar isso para aquele seu amigo que se diz cristão, é uma minoria, mas se diz cristão e apoia o governo Lula, e pergunta o que ele pensa sobre isso. Eu não acho possível hoje que existam cristãos no Brasil que apoiam o cara que escarnece a fé e a família cristã dessa maneira. O cara defende aborto, ideologia de gênero, censura, dança no desfile criticando uma família com fé em Cristo, e aí o sujeito que se diz cristão vai lá e vota nele nas eleições, vai entender. De toda forma, isso provocou duas reações. Primeiro, a reação política. Quando a oposição no Congresso acionou a PGR contra Acadêmicos de Niterói por preconceito religioso. Beleza, como eu disse que deveria acontecer. E a segunda, que eu diria que com certeza foi mais importante, foi a espontânea do público. Porque milhões de pessoas, politicamente ativas ou não, foram às redes sociais e postaram fotos da sua família em latas de conserva para afirmar que ninguém tem vergonha de ser uma família conservadora cristã. A gente precisa matar no peito e dizer: nós somos conservadores cristãos e amamos a família tradicional. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo as minhas filhas, eu amo a minha esposa. Eu acredito na família tradicional na forma descrita na Bíblia. E não vai ser um desfile meia-boca de um bando de gente podre espiritualmente, intelectualmente e espiritualmente, uma escola de samba de quinta categoria, em homenagem a um ex-presidiário, que vai mudar isso e que vai nos constranger. E de forma muito inteligente, o candidato que representa o outro lado, que tem que ser o nosso candidato, e é por isso que se juntou à campanha e postou um vídeo muito bacana também, dizendo na legenda aquilo que está no coração da maioria dos brasileiros. Família é algo que nós temos que conservar e proteger sempre. Coloca o vídeo aí, Brunão. Acho que não foi esse o vídeo do Flávio, não. Eu acho que não foi esse o vídeo do Flávio, não. O Flávio Bolsonaro me mostrou os números. Eu vou abrir até aqui, não está na pauta. Ele me mostrou os números do Instagram dele. E ele falou que teve 21.322.935 visualizações. 21 milhões de visualizações. Sendo que 43% foram de seguidores da sua página no Instagram, isso foi só no Instagram, e 56,8% me mandou aqui o print ontem, o Flávio, 56,8% tinham sido de não seguidores, ou seja, efetivamente furou a bolha. O vídeo se chama Lula Zomba o Povo. É um vídeo de 16 de fevereiro com 2 minutos e 1. Ele também postou esse da latinha que a gente colocou aqui agora. O vídeo tinha mais de 153 mil comentários. Um estudo da agência Ativa Web, feito entre a segunda e a terça-feira dessa semana, registrou 28,9 milhões de menções nas redes sociais às imagens dessa questão da família em conserva. 28,9 milhões de menções, não foram visualizações, são menções. E destes, 70,7% foram negativas e criticavam os ataques. Eu vou chamar aqui de... O ataque é linguajar do adversário, gente. Não vamos cair nessa. Tá no meu roteiro aqui, mas eu vou corrigir. E criticavam
a depreciação dos valores culturais, religiosos e familiares da maioria dos brasileiros. E eu diria que os marqueteiros da Acadêmicos de Niterói, o Globo está aqui me perguntando, Flávio Bolsonaro já decidiu quem vai ser o seu marqueteiro? Ora, se continuar assim, Flávio Bolsonaro não vai precisar contratar marqueteiro nenhum. Com o Murilo Couto fazendo meu amigo Flávio numa semana, e a Acadêmicos de Niterói atacando a família brasileira na semana seguinte, Flávio não precisa de marqueteiro nenhum. E é claro que existe um problema um problema político, um problema de marketing, mas ele é consequência de uma cosmovisão. Por quê? Porque é assim que a esquerda, de fato, nos enxerga. É assim que o governo Lula, que as pessoas dessa cosmovisão de esquerda, veem as famílias do Brasil que têm fé, que são estruturadas, que têm pais e mães presentes. Eles enxergam isso, dentro do prisma marxista, como algo que deve ser destruído. Algo que representa um retrocesso, algo que representa o patriarcado, o machismo, o racismo estrutural. Algo que representa a superestrutura, que precisa ser destruído dentro da doutrina marxista. E há uma cosmovisão, além dessa cosmovisão de que marxista, há uma cosmovisão elitista, com a ideia de que eles são pessoas melhores e nós somos conservadores em conserva, nós somos gado, nós somos lixo, nós somos a cesta de... Vocês lembram disso? Na campanha da Hillary Clinton de 2016, ela disse que os apoiadores do Trump eram um cesto, né? uma cesta, um cesto, uma caixa, um saco de deploráveis. De deploráveis. A gente tem um vídeo aí, Bruno, direto do túnel do tempo. You can put half of Trump supporters into what I call the basket of deplorables. Right? The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamophobic, you name it. Depois, na campanha de 2024, olha eu ficando esclerosado aqui, na campanha de 2024, a Kamala Harris e o Biden chamaram os apoiadores do Trump de trash, de lixo. E essa é a visão. E qual é o apelido dos eleitores do Bolsonaro? Eles chamam de quê? De gado. São pessoas inferiores. Eles enxergam as pessoas tradicionais que amam a Deus, que acreditam nessa coisa retrógrada de família, de religião, que procuram manter as estruturas familiares organizadas e protegidas. São pessoas retrógradas, essas pessoas precisam ser combatidas. A história precisa caminhar na direção correta, como diz o Barroso. E é por isso que somos nós contra eles. É por isso que somos nós contra eles. Você tem um lado, que é o lado do Flávio Bolsonaro, que abraça, que faz imagem da família dele em conserva. Eu tenho o privilégio aqui de conhecer a família linda que o Flávio tem. Não só alguns dos irmãos, mas pai... A mãe não conheço, mas o pai, conheço as filhas, conheço a esposa, e é uma família linda, é a família que, poxa, a família que eu tenho, a família que eu busco para mim, é a família que eu acho que vocês buscam para vocês, e o que não significa que não haja, a vida é cheia de complexidades, a vida é cheia de dificuldades, pais se separam, não deveriam se separar, é pecado, é errado e tem consequências horrorosas, mas pais se separam, pais morrem, às vezes você não teve a família que você gostaria de ter, mas existe uma família ideal e ela é valorizada. E ela tem que ser valorizada. E a gente tem um candidato que trata ela como lixo, que trata ela como uma porcaria em conserva, e tem um outro candidato que bate no peito e fala assim, eu tenho orgulho disso. Essa luta não é uma luta só política, é uma luta que tem consequências espirituais.
Por isso que o meu posicionamento não é o posicionamento de isento aqui, né? Eu tô fazendo aqui uma... Eu vou falar esse troço, não quero nem saber. Toda vez que a gente entra na pauta do Paulo Figueiredo Show, eu peço para analisarem a pauta de outros programas de direita, para ver o que eles estão falando, para ver se tem assuntos que são interessantes para a gente, né? Eu copio o dever do coleguinha de vez em quando. Claro, eu quero saber quais são os assuntos do momento, quais são os assuntos quentes, quais que eu tenho interesse ou não. Cara, o maior programa da direita no Brasil, nessas 2 últimas semanas, praticamente não menciona a existência do Flávio Bolsonaro. Como é que eu vou ter... Eu não vou dizer aqui o nome, porque eu não quero dividir a direita, não é esse o meu ponto. O meu ponto é como eu poderia adotar uma postura dúbia quando os dois lados são tão opostos, é uma coisa tão evidente, que tem tanto a ver com a minha visão de mundo. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje, mas como, por exemplo, uma líder do PL mulher, evangélica, candidata do partido, etc., cristã, fala assim, não, estou avaliando, vamos ver se eu vou apoiar o Flávio Bolsonaro, talvez no momento certo. Como se omitir diante de uma situação dessa? A cobrança em relação ao Nicolas, que parece ter se ajustado parcialmente, ao Tarcísio, que ainda não entrou na campanha da forma como deveria entrar, mas pelo menos endossou a candidatura do Flávio, etc. A postura é porque, diante destas duas visões, a visão daqueles que degradam a visão de família que nós temos, a visão daquele que abraça e defende a visão de família que nós temos, não pode haver nenhum tipo de indecisão. Não pode haver um apoio que não seja completo e total, integral. Qualquer coisa fora disso é omissão, Não sei se vocês concordam com isso. Tem gente reclamando do microfone, é isso mesmo? Digam para vocês se o microfone está tudo bem no microfone. Teste. Para mim tá bom, o retorno tá bom. O som está ótimo. Todo mundo dizendo que o som está bom. As pessoas que estão com problema no som e imagem provavelmente estão tendo problemas nas suas transmissões. E aí não tem nada que eu possa fazer. Bom, vamos falar dos outros adversários, vamos falar do Toffoli. Porque o Toffoli foi afastado no caso do Master, né? O carnaval não foi bom para o Lula, mas também não foi bom para mais gente. Tem gente que eu diria que talvez tenha tido um carnaval pior do que o Lula. O Toffoli foi um desses caras. Aliás, eu acho que o STF inteiro está num clima de carnaval horroroso, com destaque para o Toffoli e para o Alexandre. E eu estou chateado que o Toffoli está tendo um carnaval ruim. Deixa aqui a sua tristeza com o carnaval ruim do Toffoli. O ex-advogado do Partido dos Traficantes. Eu digo isso porque parece que a pressão popular e das elites contra ele foi bem sucedida. Afinal, apesar de bater no peito e falar que não ia sair, apesar de dizer que não iam tirar isso dele, falou, mas o Toffoli foi obrigado a deixar a relatoria do caso do Banco Master no STF, que agora está nas mãos do André Mendonça. Se você não leu essas notícias porque você estava embriagado no carnaval, eu estou aqui te atualizando. E quando da saída do Toffoli da relatoria do caso do Banco Master, o Supremo Tribunal Federal publicou uma nota oficial assinada pelos outros 10 ministros da Corte. E eu vou ler para vocês, porque eu acho essa uma dessas notas históricas. Diz assim: os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos no dia 12 de fevereiro de 2026, considerando o contido no processo número blá blá blá, declaram não ser caso de cabimento para arguição de suspeição em virtude do disposto bababá do regime interno do STF. Vejam, essa nota é muito, muito escrota. Reconhecem, assim,
a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria da reclamação bababá e de todos os processos a ela vinculados por dependência. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Inexistência de suspeição ou impedimento. Mesmo o cara tendo recebido dinheiro do réu. Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e pela PGR. Registram ainda que o pedido do ministro Dias Toffoli, levando em conta sua faculdade de submeter à presidência do tribunal questões para o bom andamento do processo e considerados altos interesses institucionais, a presidência do STF, ouvidos de todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua relatoria para que a presidência promova a livre distribuição. A presidência adotará as providências processuais e a remessa ao novo relator. Ou seja, basicamente, o que eles disseram é um pau no cu de vocês. Pau no cu de vocês todos. O que os ministros do STF disseram nesta nota, os 10, é: fodam-se vocês. Foda-se a Globo, foda-se a população, foda-se a Folha de São Paulo que tinha feito um editorial, foda-se o Estadão. E não fique ruborizado com o meu linguajar aqui, não, porque não fui eu que disse fodam-se vocês. Quem está dizendo fodam-se vocês são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não teria como ser preciso no meu linguajar dizendo aqui, não danem-se vocês. Não foi o que eles disseram. Dane-se é uma coisa muito, muito mais respeitosa do que a nota do Supremo Tribunal Federal. Eu só estou traduzindo para português. Fodam-se vocês. Nós fazemos o que nós queremos. Não tem nenhuma suspeição, não tem nenhum impedimento. Quem manda aqui é a gente. O Toffoli não era suspeito para relatar um processo onde ele recebe dinheiro do réu, volto a dizer, e tudo que ele tinha feito até então era válido. E a saída do Toffoli foi uma concessão do Toffoli para preservar um interesse institucional. Que na prática quer dizer que eles foram pressionados e forçados a recuar. Essa nota é de 12 de fevereiro. Hoje é dia 18. E de lá para cá, quase uma semana, essa nota envelheceu muito, mas muito mal. Eu digo isso porque um dia depois, no dia 13 de fevereiro, a Andresa Matais, uma salva de palmas para a Andresa Matais, mano. A Andresa Matais publicou uma matéria no Metrópolis expondo conversas entre o Fábio Faria e o Daniel Vorcaro sobre o Toffoli. As mensagens tratavam de uma tentativa de reaproximação entre o Vorcaro e o Toffoli promovida pelo Fábio Faria. Vejam, Toffoli e Vorcaro eram muito próximos. Mas depois que o Vorcaro comprou a participação do Toffoli no Taiaiá, os dois se distanciaram, segundo o que nos consta. Outro assunto que foi tratado era a preocupação do Vorcaro de que o Toffoli poderia mudar o seu voto em um julgamento envolvendo ações indenizatórias em um caso que aparentemente preocupava o Vorcaro. Pouco depois, o Toffoli mudou de posição, de fato, e o cenário que o Vorcaro queria se consolidou. Só que não parou por aí. Porque até então, nós tínhamos essas mensagens que ligavam o Vorcaro ao Toffoli e muitos diziam... E aqui só um parêntese. Se você não sabe quem é Fábio Faria, eu estou vendo aqui pessoas no chat que não sabem quem é Fábio Faria. Fábio Faria era um ministro importantíssimo do governo Bolsonaro. Acho que das comunicações, se eu não me engano. Eu jantei com ele uma vez aqui em Orlando, curiosamente, na Lagoinha, na Igreja Lagoinha de Orlando.
eu jantei uma vez lá com o Fábio Faria, estava na mesa comigo o Nicolas, sentado ao meu lado. O Nicolas estava sentado aqui ao meu lado. E estava conosco também o Alan dos Santos. E depois o Fábio Faria foi um escroto com o Alan dos Santos, porque o Globo pressionou o Fábio Faria, que era ministro do Bolsonaro, dizendo, pô, você tá aí com um cara foragido, e o Fábio Faria, não sabia que ele ia estar no evento. Mentiroso, porque sabia sim, sentou, participou do painel com o Alan, jantou com o Alan, e depois veio com esse papo de que não tira esse bicho daí. Ali eu já vi que era um sujeito sem espinha dorsal. Mas se vocês souberem os bastidores do governo Bolsonaro e virem como estávamos tratando de alguém, estávamos dormindo com o inimigo, depois da campanha do Bolsonaro ele fez um papelão também. Se eu não me engano, no caso do escândalo do Radiolão, ele estava envolvido na campanha, e aí você imagina, né? Como é que você vai ter uma campanha que um dos principais caras cuidando da questão de comunicação é o seu ministro, que é um cara que, na verdade, tá lá, brother do Toffoli e do Vorcaro. Não dá, né? Realmente você tá dormindo com o inimigo. O governo Bolsonaro foi repleto disso. Dormidas com o inimigo dentro de casa. Né? Eu já contei para vocês aqui, já falei, eu já chamei a atenção que até o advogado-geral da União do Bolsonaro nos primeiros no início do governo, que se eu não me engano foi indicação do Toffoli, depois sai e se torna secretário-geral do TSE do Alexandre de Moraes e se torna um dos grandes algozes do Bolsonaro, e eu tive o prazer de contribuir, estou falando do José Levi, eu tive o prazer inclusive de contribuir com a cassação do seu visto, que continua, graças a Deus, até hoje. As pessoas pensam, caiu a Magnitsky. Eu falei, mas as sanções de visto continuam aí. Mas, enfim, não param por aí, porque até então nós tínhamos essas mensagens que ligavam o Vorcaro ao Toffoli, e muitos diziam que não se provava nada de maneira objetiva. Mas agora nós temos uma confissão do próprio gabinete do Toffoli em nota oficial. A gente tem tratado aqui de maneira aprofundada sobre a relação do Toffoli com o Vorcaro, no caso do Resort Taiaiá, e se até agora tudo parecia indicar que o Toffoli era de fato dono do lugar, vejam o que a nota, eu vou ler aqui para não me acusarem de inquérito das fake news, nota do gabinete do ministro Dias Toffoli. Diz o seguinte: a Marit é uma empresa familiar constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado, previsto na lei, blá, 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 devidamente registrada, com as declarações da Deceita, as declarações foram enviadas, bem como dos seus acionistas, sempre devidamente aprovadas. O ministro Dias Toffoli faz parte do quadro societário, sendo a referida empresa administrada por parentes do ministro. Aí vem mais um fodam-se vocês. Porque é o seguinte, de acordo com a lei orgânica da magistratura, o magistrado pode integrar o quadro societário de empresas e dela receber dividendos, sendo-lhe apenas vedado praticar atos de gestão na qualidade de administrador. A referida empresa foi integrante do Grupo Taiaiá Ribeirão Claro até 21 de fevereiro de 2025. A participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas, sendo a primeira de venda ao fundo Arlim em 27 de setembro de 2021 e a segunda a alienação do saldo remanescente, blá, blá, blá. Deve-se ressaltar que tudo foi devidamente registrado, todos os atos, a ação referente à compra do Banco Master pelo BRB foi distribuída ao ministro Dias Toffoli no dia 28 de novembro de 2025, ou seja, quando a Marit não fazia mais parte do grupo, e continua aqui a citação. O que importa, e João não precisava nem ter botado a citação inteira, bastava ter botado aqui a parte que interessa, que é a confissão do Toffoli, segundo a nota que nós lemos aqui agora, é que até o ano passado ele era sócio da empresa, era dono do Resort Taiaiá. Lembra, a gente tinha discussão aqui de família, de lá, o Laranja, o dono na verdade era o Laranja, etc. Tem gente, teve uma reportagem, foi lá, o Toffoli diz que é o dono do resort. Não, tem uma casa aqui no resort, tem um barco no resort, vive no resort. E todo mundo dizendo, não, isso é uma calúnia, isso é uma injúria. Acabou, isso não é uma possibilidade, é um fato. O Toffoli era dono do Resort Taiaiá. E aí vocês vejam que em 27 de setembro de 2021, parte das cotas da empresa do Toffoli foram vendidas ao fundo Arlim.
que é do cunhado do Vorcaro. O Fundo Arlim, por sua vez, é administrado pelo REAG, que além de ter investido, além de se administrar o resort Taiaiá, também era ligado ao Daniel Vorcaro e está sendo investigado pelas ligações com o PCC. Ou seja, de 27 de setembro de 2021 até 21 de fevereiro de 2025, o Toffoli foi parceiro de negócios do Daniel Vorcaro e do Fabiano Zettel. E aí eu pergunto a vocês, como que é possível conciliar a nota do gabinete do Toffoli admitindo isso com a nota do STF dizendo que o Toffoli não era suspeito de julgar o processo envolvendo um ex-parceiro de negócios, envolvido até o talo com fraude e com crime? Mas não para por aí. Porque apesar da nota do gabinete do Toffoli afirmar que ele jamais recebeu qualquer valor do Vorcaro ou do Zettel, eis que ela, a rainha de bateria do jornalismo brasileiro, Malu Gaspar, tem outra coisa a dizer. Bota o vídeo da Malu aí para mim, por favor. Apresentado agora para os ministros, pelo ministro Edson Fachin, consta uma informação, está até subindo no blog agora, lá no Jornal Globo, de que as conversas entre o Vorcaro e o Fabiano Zettel sobre o pagamento a ser feito por esse fundo Arlim para o Toffoli, essas conversas são de dezembro de 2024, não de 2021. Então a gente não entende direito que pagamentos são esses, porque se ele recebeu o dinheiro em forma de dividendos em 2021, e mais as conversas sobre o pagamento via fundo são em dezembro de 2024, a gente precisa entender que dinheiro é esse. Que pagamento é esse que foi feito? Segundo a Polícia Federal, existem comprovações de pagamentos de até 20 milhões de reais. O ministro nega. O ministro diz que não é esse o valor. Agora que o relatório vai se tornar conhecido por todos os ministros do Supremo, é possível que a gente tenha uma resposta mais precisa sobre isso. Mas existem vários pontos soltos nessa história. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente notar, porque a gente está tratando de um assunto sério, né? E o ministro se fiou muito nessa coisa da data. O que ele diz? Quando eu me tornei relator do processo em 2025, né, no final de 2025, já fazia muito tempo que eu não era mais sócio da Amarid, que a Amarid tinha vendido essa participação para o Vorcaro. Portanto, no raciocínio do Toffoli, não existe motivo para suspeição, porque já tinha muito tempo que se passou essa relação. Bom, eu discordo disso, mas independentemente disso, tem um furo aí na versão. Né? Se ele recebeu dinheiro em 2021 e por isso mesmo ele está liberado para ser relator, o que são esses pagamentos em dezembro de 2024? Então tem muita ponta solta ainda, Júlia, e tudo focado nessa transação do Taiaiá. O que eu sei dessas conversas é que o Zettel, inclusive, questiona o Vorcaro sobre como que ia ser pago. Precisamos pagar o Toffoli, como que vai ser pago isso? E o Vorcaro diz que prefere o fundo, porque o fundo já tinha dinheiro, já tinha capital e tal. Então essa conversa vai estar sendo analisada agora pelos ministros do Supremo, e o ministro Toffoli deve ter uma explicação a dar. A gente só não sabe qual é, porque por enquanto ele nega ter recebido dinheiro e diz que os dividendos foram o que sustentou aí os pagamentos. Só que a nota... Que delícia ver esse tipo de coisa na Rede Globo. Uma salva de palmas para Malu Gaspar. E aqui qual é o problema? O Toffoli vendeu parte da participação da empresa dele no Taiaiá para o cunhado do Vorcaro em 2021. Isso a gente já entendeu. Mas se ele vendeu a participação em 2021, o que é que são os mais de 20 milhões de reais que a empresa do Toffoli recebeu do mesmo fundo do cunhado do Vorcaro 3 anos depois, em dezembro de 2024. Nas conversas, tanto o Zettel quanto o Vorcaro citam esses repasses como uma forma de fazer pagamento ao Toffoli. Ou seja, eles usavam a empresa como intermediária para lavar o dinheiro que era do Vorcaro e que eles tinham que pagar ao Toffoli. Então essa é a grande questão. Se a nota do gabinete do Toffoli afirmou que ele de fato vendeu parte da participação do Taiaiá em 2021, porque é que em 2024, 3 anos depois, o Daniel Vorcaro e o seu cunhado estavam falando e preocupados para que acontecesse pagamentos para o dia Toffoli em 2024. Esse é o furo. Ô, cheirinho de podre, cheirinho de fraude, cheirinho de propina.
Não, mas segundo 10 dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que inclui aí André Mendonça e Nunes Marques, para você ver como a gente fala que não é só Fábio Faria que foi uma escolha ruim, a gente vê que o Toffoli se complicou. O Toffoli se complicou. E com o gosto, eu tô tendo, assim, felicidade, né? De ver os jornalistas da grande mídia, de ver a elite econômica, ou pelo menos parte dela, em cima do Toffoli. E eu tenho a impressão de que essa versão não vai durar muito tempo. E que tem muitas surpresas guardadas no celular do Daniel Vorcaro para a gente descobrir.